Você é estudante da área da saúde. Pega o exame de algum parente seu, por exemplo, a sua vovozinha, e vê que a glicemia dela tá alta, mas está dentro do padrão de referência, só tá limítrofe. Pega a hemoglobina glicada dela, vê que tá alta, mas dentro do padrão de referência ainda. E aí a sua vovozinha te pergunta naturalmente: meu netinho, minha netinha, a vovó tá bem? Se você com esses exames responder que sim, você provavelmente não entende o que significa o exame de hemoglobina glicada, o que significa o exame de glicemia, não entende como funciona uma diabetes, e é justamente pensando em você que eu estou gravando esse vídeo. Na verdade, eu vou fazer uma maratona com 3 vídeos e esse aqui é o primeiro deles. A ideia é fazer você entender exatamente o que é o sistema digestório, o que é a glicemia, o que é o carboidrato, o que é a insulina, o que é diabetes, resistência à insulina, tudo isso eu vou abordar nessa maratona de 3 vídeos. Então já não perde tempo, clica no gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos dessa maratona e vem comigo. Então, como eu falei para vocês, serão 3 vídeos. Esse aqui é o primeiro deles, onde eu vou falar exclusivamente sobre o sistema digestório. Eu vou explicar por partes, tintim por tintim, todos os órgãos envolvidos, o trajeto, o que acontece com o alimento desde quando ele entra na sua boca até quando ele sai ali pela porta dos fundos. O próximo vídeo vai ser só sobre carboidratos, para vocês entenderem o que são os açúcares, o que acontece com eles no seu corpo. E aí sim, no terceiro vídeo, vocês vão entender o que é a glicemia de fato e a diabetes. É muito importante que vocês assistam os 3 vídeos e na ordem, para não ficar confuso conforme eu for usando alguns termos e explicando por que uma coisa leva a outra. Então, sem mais delongas, meu nome é Matheus Rondon Arcanjo, sou estudante de medicina e tô aqui para falar com vocês sobre o sistema digestório. Matheus, esse vídeo é para quem? Simples. Esse vídeo é para você que não entende nada sobre medicina, não entende nada sobre a área da saúde, mas quer aprender sobre alimentação, sobre saúde, sobre o sistema digestório. Pode ficar à vontade, esse vídeo não vai ser tão complexo e eu garanto que você vai entender tudo que eu vou explicar. Mas esse vídeo também é para você, jovem gafanhoto, estudante da área da saúde, que está estudando sobre o sistema digestório ou no colégio ou na faculdade, e pode ficar tranquilo que apesar de eu explicar de uma forma simples, eu garanto que eu vou explicar conceitos que talvez você não conheça. E esse vídeo vai ser útil sim para ajudar nos seus estudos. Agora sim, vamos lá para a telinha. Mas antes, 2 coisas. Primeiro, deixa eu colocar meu óculos, senão não vou enxergar nada durante a explicação aqui. E segundo, esse material que vocês estão vendo aí na tela, eu vou deixar aí na descrição para vocês estudarem, para vocês darem uma olhada e darem a sua incrementada. Então tá aqui, fiz uma capa bonitinha para vocês, né? Então vamos começar com alguns conceitos. Primeiro, o que é digestão? Sempre que eu falar digestão, entenda pegar uma coisa grande e quebrar, fragmentar em uma porção de coisas menores. Mas por que fazer isso? Simples, imagina um pedaço de carne. Se você tem um pedaço de carne, você pensa que ele é pequeno em relação a você. E de fato, um pedaço de carne perto do seu corpo é uma coisa pequena. Agora, perto de uma célula é uma coisa gigante. A ideia da alimentação não é nutrir o seu corpo, é nutrir as suas células. E para que elas consigam absorver uma coisa, é necessário que essa coisa fique menor do que elas. E essa é a ideia da digestão: transformar o alimento em nutriente para as suas células. Outros 2 conceitos importantes. A absorção significa pegar esses nutrientes, essas coisinhas pequenas, esse produto da digestão, e fazer eles entrarem na sua célula. Isso é absorção. E o terceiro conceito, excreção, mandar para fora do seu corpo aquilo que não é útil para ele. E o sistema digestório ele é composto por estruturas, órgãos que fazem a função principal de digestão, mas para que isso funcione corretamente também é necessário as estruturas acessórias, os órgãos e glândulas acessórias. E eu vou explicar todos eles com calma para vocês. Veja aqui o desenho do nosso ser humano, perceba que ele é uma pessoa muito fidedigna, muito bem desenhada, e essa pessoa ela tem uma boca. Essa pessoa tem um esôfago, essa pessoa tem estômago, e eu vou explicar para vocês a ordem que o alimento passa pelo seu corpo. Lembre-se dessa frase: sentido cranial caudal, ou então sentido boca ânus, sempre nesse sentido. Ah, Matheus, tem vezes que acontece de voltar um pouquinho, de ir no sentido contrário? Tem, é o que a gente chama de refluxo.
É para acontecer? Lógico que não. Então vamos trabalhar com o fisiológico, com o natural, sentido cranial caudal. Esquece que existe refluxo. Então o alimento entra aqui pela boca, passa pela faringe, da faringe vem para o esôfago, do esôfago vem para o estômago, do estômago ele vem para o intestino delgado ou intestino fino, o intestino mais comprido, e daqui ele vem para o intestino grosso, do intestino grosso sai pelo ânus para fora do seu corpo. Então, Matheus, qual é a função da boca? Simples, a boca ela tem duas funções. A principal função dela a gente chama de digestão mecânica, ou seja, não tem enzima, não tem nada, é mecânico, é força, é pressão, exercer pressão em cima do alimento para, olha essa frase que bonita, aumentar a superfície de contato. Pegar uma coisa grande e densa e transformar ela numa coisa mais fina, ampla, maleável, de modo que as enzimas do seu corpo possam atuar melhor em cima deste alimento. Mas ela só tem digestão mecânica? Não. A segunda função é a digestão química, porém ela é menos relevante. Como que tem digestão química na boca, Matheus? A saliva, ela tem enzimas, por exemplo, a amilase salivar, que são responsáveis pela digestão, no caso aqui, dos carboidratos. É a pré-digestão, não é suficiente, ele só começa a digerir. Mas isso é importante para você entender uma coisa. Sabe quando a sua mãezinha fala para você que não pode pegar a colher que passou na boca e colocar na comida? É justamente por isso, porque a colher que você passou na boca tem saliva, na sua saliva tem enzima que digere carboidrato. Ou seja, quando você passa na boca e põe na comida, você está fazendo uma pré-digestão ali na comida, por isso que dá aquele cheiro de azedo, por isso que a mãe fala que vai estragar a comida. Então tem embasamento. Mas continuando, o que você pôs na boca? Alimento. Depois que você mastigou, triturou, aumentou a superfície de contato, jogou saliva em cima, você vai deglutir. E o que você engoliu, o que você deglutiu, não se chama mais alimento. A partir desse momento, você não vai mais falar que você está engolindo comida. Aquilo ali é bolo alimentar. Dali passa pela faringe e vai para o esôfago. No esôfago, qual é a função? Qual é a única função, basicamente, do esôfago? Conduzir o bolo alimentar para o estômago. Como que ele faz isso? Músculo. Ele tem músculo liso. Na verdade, todo o tubo digestório ele tem esse músculo liso que vai fazer uma contração ritmada e constante num único sentido cranial caudal, de modo a levar o bolo alimentar sempre para frente, sempre para o final. E é uma musculatura que, óbvio, você não controla. Não dá para você falar, vou contrair agora o meu... Não. Ela contrai com ou sem a sua vontade. E isso é o que a gente chama de peristaltismo. Essa contração ritmada, constante, sentido cranial caudal, peristaltismo. Bom, do esôfago chega ao estômago, e no estômago nós temos a digestão realmente relevante começando. Observe esse desenho. Isso aqui é um estômago, ó, aqui é o início, é o final do esôfago, chegamos aqui no estômago. Aqui eu desenhei, ó, os esfíncteres, esse de cima aqui, ó, o esfíncter esofágico inferior. Ele serve para impedir o refluxo. Como que funciona um esfíncter? O esfíncter é como se fosse um músculo circularzinho que se fecha, ele contrai, ele fecha, e aí impede que a comida volte, o bolo alimentar volte, perdão. E aqui dentro do estômago nós temos, ó, desenhado aqui em verde, HCl, que significa ácido clorídrico. É ácido no meu estômago, Matheus? Sim, é ácido no seu estômago. E como que ele foi parar ali? Células. Células produziram o ácido clorídrico, ele está lá dentro, pronto para dissolver, diluir, destruir qualquer coisa que caia lá dentro. E nós temos 3 tipos principais de célula do estômago. Na verdade, são várias. Eu vou falar de 3 aqui para facilitar o entendimento. O primeiro tipo são as células secretoras de muco. Qual que é a função delas? Elas secretam muco, né? Esse muco glicoproteico que está aqui no meu desenho, ó, ao redor, ele está protegendo a parede do estômago. Por quê? Porque tem ácido lá dentro. A gente não quer que esse ácido corroa, destrua a parede do seu órgão, né? Você quer que ele fique lá dentro, quietinho, bonitinho, destruindo só o que a gente mandar para dentro. E para impedir que ele faça uma autodigestão, nós temos esse revestimento de muco glicoproteico, que é produzido pelas células secretoras de muco. O segundo tipo de célula são as células secretoras principais. As células secretoras principais produzem um componente chamado pepsinogênio. O pepsinogênio é uma enzima, só que é uma enzima em fase inativa. Sempre que você vê esse nome, esse sufixo gênio, alguma coisa gênio é uma coisa inativa, uma coisa que tem pouca função no seu corpo. Precisa ser ativada para de fato desempenhar um papel.
E o terceiro tipo celular são as células secretoras parietais. Essas secretam o HCl, produzem o ácido clorídrico. Esse ácido, ó, ele tem um pH de 2. Lembra que pH abaixo de 7 é ácido, quanto mais baixo, mais ácido é. Um pH de 2 é uma coisa extremamente ácida. E além de ajudar na dissolução do bolo alimentar que chega ali, esse HCl ele tem uma função importantíssima: ativar o pepsinogênio, que é produzido pela célula secretora principal. Então, quando o pepsinogênio entra em contato com o HCl, ele se transforma em pepsina. Cerca de, presta atenção nesse número, de 40 a 50% das proteínas que você engole vão ser digeridas no seu estômago. Ah, Matheus, mas a digestão não acontece principalmente no intestino? Sim, mas no caso das proteínas, o estômago tem uma função importantíssima, de 40 a 50% delas. E quem faz essa digestão? Pepsina. Então vamos lá, o bolo alimentar chegou ali no estômago, vai sofrer ação de pepsina, vai sofrer ação de HCl. O que vai acontecer com esse bolo alimentar? Depois dele passar por todo esse processo, que já está fazendo uma boa digestão dele, a gente vai passar a chamá-lo de quimo. E por que a gente faz essa diferença entre bolo alimentar e quimo? O quimo ele está mais digerido e também ele está com um pH extremamente ácido, porque ele foi dissolvido no meio ácido. Então o quimo ele tem um pH entre 2, 2,5, é uma coisa extremamente danosa. E quando ele chegar no seu intestino, ele não pode ficar desse jeito, porque o intestino precisa de componentes em meio básico. Ele precisa que esse pH suba, ele não pode ficar ácido desse jeito. E é aí que entra o nosso primeiro órgão acessório. No caso, eu estou falando dele, o pâncreas. Observe esse desenho aqui maravilhoso que eu fiz. Nós temos aqui embaixo, ó, um intestino. É o intestino delgado, é a primeira porção do intestino delgado, chama duodeno. Ali nós temos um ducto que chega nele, ó, tá bem aqui desenhadinho, o ducto. E esse ducto, a gente tem um ducto colédoto, que chega nele, colédoto ou colédoco, que chega nele. E nós temos aqui o ducto pancreático, que chega nele. O ducto pancreático leva compostos que são produzidos pelo pâncreas. Ó, o nome tá falando, né, Matheus? Eu sei, mas eu tô indo com calma, vamos junto. E o ducto colédoto, ele traz os componentes produzidos pelo fígado, que também são armazenados na vesícula biliar. Então, quando eu falar fígado, entenda-se também o que vem da vesícula biliar. A vesícula biliar nada mais faz do que armazenar o que é produzido pelo fígado, tá bom? Por isso que não tem muito problema, a galera que faz cirurgia de arrancar a vesícula biliar, não faz muita diferença. Por quê? Porque o que é produzido pelo fígado só era armazenado nela. Em vez de armazenar na vesícula, manda direto pro intestino. Não muda muito a vida da pessoa, não. E esses compostos se unem no ducto colédoco, que cai aqui no intestino. E o que o pâncreas produz? O pâncreas produz, primeiro, bicarbonato, porque o bicarbonato ele vai ajudar a aumentar esse pH do quimo que chega no intestino delgado. Então, logo que ele chega no intestino delgado, ele dá de cara com o suco pancreático e aí sim neutraliza o pH dele e possibilita o resto da digestão. Mas além do bicarbonato, o que mais que ele produz? O pâncreas também produz enzimas digestivas. Essas enzimas são extremamente importantes para a maior parte da digestão que vai acontecer no duodeno. E o intestino delgado, mais especificamente o duodeno, é a porção mais importante do sistema digestório no sentido de digestão e absorção. E o fígado, o que ele faz? O fígado produz a bile, que é muito importante na emulsificação dos lipídios. Então, quando você tem um problema na produção de bile, você diretamente tem um problema na digestão e absorção de lipídios. Então tá aqui, fígado, produção da bile. Vesícula biliar, armazenamento da bile. Basicamente é isso. Então agora nós temos o quimo. O quimo vai sair do estômago, chegar no intestino delgado, lá na porção duodeno, lembrando que o intestino delgado é dividido em duodeno, jejuno e ilho. O intestino delgado ele tem cerca de 6 metros de comprimento, em média. É uma coisa extremamente comprida, mas a porção mais relevante dele para a questão de digestão e absorção é a primeira porção, que é o duodeno, que tem cerca de 30 a 40 centímetros mais ou menos de comprimento. Depois vem o jejum, depois o ilho, que só continuam a absorção dos nutrientes. O quimo saiu do estômago, está todo ácido. Quando ele chega no duodeno, ele recebe o suco pancreático, o pH dele é neutralizado e a partir dali a gente vai chamar de quilo, com L. Então, o quilo, ele vai ser de fato digerido, ele vai ser absorvido e o que não for útil é o que chega até o final ali do tubo, que são as nossas fezes. E depois do duodeno, vai para onde? Vamos olhar aqui no desenho, ó, vem para o intestino grosso, bem aqui. Do intestino grosso, a gente vai ter principalmente a absorção de água e sais minerais.
Quando o paciente tem problema no intestino grosso, o que ele costuma apresentar? Diarreia. Por que acontece a diarreia? Porque o intestino grosso, que era para absorver a maior parte dos líquidos, dos sais, ele não faz isso corretamente. Então, as fezes que saem ali estão com muita água ainda. Deveria estar um pouquinho mais seca, mas não tá, porque o intestino não conseguiu absorver. Então tá com muita água, as fezes saem líquidas, diarreia. Então tá aqui, ó, intestino grosso, absorção de água e sais minerais. E quando está ali no final do intestino grosso, como que a gente chama? Simples, fezes. É o que a gente chama de fezes. É o que já não tem muito mais de coisa útil para o seu corpo. É apenas a nossa excreta. Mas o termo excreta, excreção, não é muito correto falar para intestino não, tá? Excreta, quando a gente fala de excreta, a gente está falando mais de coisa renal, coisa metabólica, coisa química, excreção celular. Então vamos chamar só de fezes. O intestino grosso também ele é segmentado em seco, cólon e reto. Então tá aí, esse é o nosso resumo. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque na próxima aula eu vou falar sobre carboidrato. E eu vou focar muito na parte de absorção. Então é muito importante que você entenda até aqui. Falei de digestão. Então não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo, se inscrever, clicar no sininho, porque já já vem o próximo vídeo e eu conto com a sua presença aqui. Um abraço a todos e bons estudos.